Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos em mais uma live ao vivo sobre o Tocantins, Geografia e História do Tocantins. Professor, meu Deus, caiu na prova da UFT, professor, do vestibular que foi no último fim de semana sobre tribos indígenas. Lúcio, boa noite, seja bem-vindo. Laísa, Vitória, seja bem-vinda. Vitória Gomes, Daniela Nogueira, Dagoberto Andrade, professora Cleidmar Belém, seja bem-vinda. Alessandro Gonçalves, boa noite. Lucélia Tavares, boa noite. Pan Hermínia, boa noite, seja bem-vinda. Edivone Rocha, boa noite. Rapaz, Adriane Costa, boa noite, seja bem-vindo. Tocantins 360, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Camila, boa noite. Peterson, boa noite. Laísa, show, show, show. Dileus Araújo. Isaura, boa noite. Zayane, seja bem-vinda. Muito bom aqui novamente. Alessandra Ribeiro. Juliana Pereira, da família. Se é Pereira, é parente. Como se todo Pereira fosse parente, né? Mas vai que é. Arsênio, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Eva Vieira, seja bem-vinda, boa noite. Magda Move, professora Magda, show, show, show. Que bom, Magda, saudade de ti. Leidiane, Zayane. Meninos, Ronis Bill, meu grande amigo Ronis Bill, do IF de Porto Nacional. William Dias, boa noite. Jaiária, boa noite. Geraldo Piuda, boa noite. Minas Gerais acompanhando a live. Show de bola, Alessandro. Cristina, boa noite. Vitória Gomes, boa noite. Elielson, Gabriel, muitos aqui. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Meninos, vamos então fazer uma... Hoje vai ser uma revisão. Pegar um monte de assunto. Elza Armundes, princesinha minha. Boa noite, princesa. Entra aqui para me trazer água, que eu esqueci de pegar água. Por favor, boa noite, meu coração. Mulher mais linda que tem nesse estado, nesse país. Meninos, vamos começar a nossa live hoje. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão em relação ao conteúdo do Tocantins. Vai ter a prova da Unitins no próximo fim de semana, tá? Tava tentando organizar aí para fazer uma aula ao vivo, presencial, para quem vai fazer Unitins e também para quem quiser estudar para concurso aqui em Palmas. Vou ver se eu organizo isso na quinta ou na sexta-feira, mas vou divulgar em cima da hora, você pode ter certeza disso. Acho que o mais provável que seja, não sei nem dizer mais provável, talvez quinta, sexta ou sábado. Um desses 3 dias a gente faz uma live ao vivo aqui, presencial na realidade, não live. Uma aula presencial aqui em Palmas, tá? Para quem estiver vindo para cá, manda mensagem no direct. Professor, eu também quero participar. E aí eu vou colocar logo meu número de acesso aqui, ó, WhatsApp, que aí vocês já vão mandando mensagem. Se tiver gente querendo assistir, a gente faz. Se não tiver, aí não tem como, né? 984857576. Professor, me diga. Estou anotando aqui, por isso que está assim meio ruim. Pronto. Ok. Professor, como é que vai ser, professor, esse aulão? Meninos, eu normalmente coloco, não gosto nada gratuito, 100% gratuito, porque de graça ninguém valoriza. Mas, boa noite, Alexandre Araújo. Mas com cobrança de 2 kg de alimento ou R$10, fica a seu critério, tá bom? Então, vai ser nesse contexto, você pode levar alimento ou você pode levar o dinheiro, que é para a gente converter e ajudar as pessoas que estão constantemente solicitando ajuda. Para quem não tiver como presencial, Edileuza, vamos fazer o seguinte, inicialmente eu não penso em transmitir essa aula, tá? Mas se tiver uma procura grande em relação a isso, a gente pode até pensar na possibilidade. Manu Versese, boa noite. Sobre as tribos mais importantes, por favor, todas elas, Manu, todas elas.
Na realidade caiu agora na prova da UFT, e nessa aula do presencial nós vamos ensinar passo a passo como é que você faz para memorizar o que é abordado, como é abordado, para não ter erro na prova. E é fácil demais as tribos. Carmen Rosa, seja bem-vinda. Minha irmã branca do Zóio Verde. Oh, também quero online. Tá, então eu vou divulgar primeiro qual dia e horário. Se porventura a gente tiver excedente em relação à quantidade de vagas, aí a gente pode organizar para fazer transmissão, mas isso aí eu vou definir mais adiante, tá bom? Ok, meninos. Oh, Solo em Colmeia foi show de bola, Gutierrez. Meninos, vamos começar a nossa live hoje. Tá, sobre diversos assuntos nós vamos comentar agora, tá? Tá meio escuro aqui, deixa eu só pedir para ligar a luz. Liga, princesa, liga essa luz aí para ver se melhora. Melhorou. E se não for pedir muito, tiver uma água aí, agradeço. Vamos lá, meninos, folgado eu, né? Olha só, professor, o que eu preciso saber? Obrigado, Eliane. O que eu preciso saber sobre o Tocantins que pode ser abordado? O conteúdo que eu vou abordar agora é com foco mais para Unitins, mas ele também é abordado nos concursos. Professor, quando você fala com foco mais na Unitins, o que você quer dizer com isso? Que tem alguns assuntos dentro da geografia e história do Tocantins que são mais cobrados em concurso e tem outros que são cobrados nos dois, tá? Então eu vou tentar abordar apenas os assuntos que são cobrados tanto para concurso como para o vestibular, ok? Então, fica tranquilo. Vai fazer concurso? Pode assistir essa aula. Se vai fazer vestibular? Pode assistir também. O que eu preciso saber? Primeiro passo. O Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás. Eu sei disso, professor. Foi criado na Constituição de 88. Sei disso também. Foi o único estado criado na Constituição de 88? Obrigado, princesa. Não. Na Constituição de 88 foram criados 3 estados. Ok? 3 estados. Roraima, Amapá e Tocantins. Professor, então foram criados os 3 na mesma data. Sim, 5 de outubro de 88 é criado 3 estados. Roraima e Amapá eram territórios federais e passaram a ser configurados como estado, e o Tocantins foi criado a partir da divisão do estado de Goiás. Ok? Ok. Professor, na Constituição de 88, além da criação dos 3 estados, também houve alteração em relação a Fernando de Noronha, que ficava sob a administração do governo federal e passou à administração do estado de Pernambuco. Perfeitamente, isso também já foi cobrado em prova. Professor, me diga uma coisa, o Tocantins, as datas importantes que são abordadas sobre o estado do Tocantins, quais são elas? Olha, eu tenho que saber a data de criação do estado, 5 de outubro de 88, eu tenho que saber a data de autonomia do Tocantins. Que data é essa, professor, de autonomia? Meninos, a autonomia é 18 de março de 1809. Se comemora a autonomia do estado todo 18 de março. Professor, por que 1809? A que data é essa de autonomia? O que se refere à autonomia? Qual personalidade política está diretamente associada a essa data? Olha só, a autonomia do Tocantins faz referência à data de criação da comarca do Norte. Não entendeu? Vou explicar para ti. Goiás, a província de Goiás, que hoje chama estado, na época, no século XIX, no início do século XIX, 1809 era província. Naquela época, nós tínhamos representantes da coroa portuguesa aqui na região da província de Goiás. Um dos representantes era um cidadão chamado Joaquim Teutônio Segurado. Joaquim Teutônio Segurado era um dos ouvidores da província de Goiás. Quando a família real chegou ao Brasil, Dom João VI desembarcou no Brasil em 1808 com a família real, Teutônio Segurado procurou Dom João VI, ele era um dos representantes da coroa, procurou Dom João VI e solicitou a Dom João VI que dividisse a província de Goiás em 2 comarcas. É como se pegasse aqui e dividisse no meio. Toda essa tela aqui é Goiás, divide no meio, passamos a ter aqui abaixo Goiás, acima a comarca do Norte, comarca do Sul, comarca do Norte. Professor, isso foi a criação do estado do Tocantins? Não. Isso foi em 18 de março de 1809, quando Dom João VI assinou o alvará de criação da comarca do Norte. Dividiu a província de Goiás em 2 partes. Comarca do Norte e Comarca do Sul. Professor, então essa divisão ocorreu lá atrás, há mais de 200 anos atrás. Quem foi a personalidade política responsável por essa divisão? Joaquim Teutônio Segurado. Foi ele que intercedeu junto a Dom João VI, rei de Portugal, a necessidade de dividir a província de Goiás. Aí você me pergunta agora, professor, mas por que dividir a província de Goiás?
Meninos, pensa comigo o seguinte, vamos remontar um pouco o aspecto da história. Deixa eu só, eu acho que eu vou lá pro quarto. Vocês vão ficar aqui, né? Não. Não? Ah. Então vamos lá. Em relação à província de Goiás, o que nós tivemos aqui? Ó? Deixa eu voltar aqui no foco. Beber um pouco de água. Em relação a Dom João VI, o que ocorreu? Ele pediu para que Dom João VI, Joaquim Teutônio Segurado, pediu a Dom João VI a necessidade de dividir a província de Goiás por um motivo simples. Vamos só analisar no espaço temporal. Deixa eu apagar um pouquinho aqui os comentários, mas professor Rosângela, vamos lá. Olha o que nós temos, meninos. Em relação aos ciclos econômicos do Estado, o início do processo de povoamento que se deu no Tocantins, ou melhor dizendo, no antigo norte goiano, foi no século XVIII. O século XVIII vai de 1701 até 1800, tá? Em meados da década de 20, 1724, 25, nós iniciamos a descoberta do ouro na região do norte goiano, ok? Então foi por volta de 1724, 1725. Professor, ali se iniciou a exploração do ouro, veio o auge da exploração e a decadência por volta de 1780. Sim, 1780, 1725, 1770, tudo isso é século XVIII. Mas, professor, não é século XVII de forma alguma. Se eu pergunto a vocês o seguinte, nós estamos em que século? 21. Correto isso? Nós estamos em que ano? 2021. O século 21 é por causa de 2021? Não. O século 21 é porque os dois primeiros dígitos do número 2021 é 2021, correto? Os dois primeiros dígitos é 2 e 0. Então, o 2 e 0, você soma mais 1, 20 mais 1, século 21. Se fosse 1950, começa com 19, 1950. 1950, 19 mais 1, século 20. 1850, 18 mais 1, século 19. 1750, 17 mais 1, século 18. Então, a mineração do ouro que ocorreu na nossa região, no antigo norte goiano, hoje Tocantins, a mineração do ouro ela se iniciou no século XVIII, chegou ao auge no século XVIII e a decadência no século XVIII. Entre 1725 e 1780, 1724 para 25 e 1780, tudo no século XVIII. Quando eu falo de ciclo da mineração do ouro, foi século XVIII, ok? E daí, professor? E daí que veio a decadência no fim do século XVIII. Quando veio a decadência do ouro, o que a coroa precisava? Ela precisava incentivar a população para que não fosse embora da região. Porque a população que veio para o norte goiano foi por causa do ouro. Se não tinha mais ouro, a população começou a ir embora. Virar um grande vazio demográfico, a região ficar deserta. O que Teutônio Segurado, então, veio a fazer com Dom João VI, quando a família real desembarcou no Brasil? E ele falou o seguinte, olha, para essa região não ficar despovoada, vamos dividir a província de Goiás, vamos criar a comarca do norte, vamos favorecer o desenvolvimento. Porque se essa região do norte goiano ficar despovoada, povos de outra nacionalidade podem ocupar essa região, que hoje é de domínio português. Aí você me pergunta, professor, mas naquela época, povos de outra nacionalidade, meninos, olha só, 100 anos antes da descoberta do ouro nessa região, tem registro de povos franceses que vieram aqui. Eles subiram os rios Tocantins e Araguaia, fundaram ali a região de São Luís, né? Foram subindo os rios Tocantins e Araguaia, chegando no norte de Goiás, só não encontraram riquezas e por isso não fixaram residência, foram embora. Vieram em busca e não encontraram. Então, já vieram antes da descoberta do ouro. Por que não viriam depois? 100, 200 anos depois. Por isso, havia necessidade de povoamento, de intensificação do investimento da coroa. E por isso a coroa veio aceitar o pedido de Teutônio Segurado, a intervenção de Teutônio Segurado, no sentido de dividir a comarca, ou melhor, a província de Goiás em duas comarcas, comarca do norte e comarca do sul. Professor, então eu entendi que Teutônio Segurado foi um dos pioneiros na luta pela criação do que hoje se chama Tocantins. Exatamente isso. Em relação a Teutônio Segurado, o que ocorre?
permaneceu essa região independente por aproximadamente 15 anos, de 1809 até por volta de 1824, e nesse período de tempo, 1824, nesse período de tempo de 15 anos aproximadamente, nós tivemos sim a Comarca do Norte existente. Passou de 1824, as lideranças políticas do Sul convenceram e conseguiram promover a reintegração da Comarca do Norte à Comarca do Sul, voltando a ser apenas Goiás. Mas, professor, você quer dizer então que a Comarca do Norte ela permaneceu existente por aproximadamente 15 anos e depois voltou a ser tudo Goiás? Perfeito. Voltou a ser tudo Goiás, só que a população nortense nunca aceitou. A população nortense continuou desde aquela época, desde o século XIX, a primeira metade do século XIX, lutando para que o Tocantins viesse a ser criado, para que a Comarca do Norte voltasse a existir. Professor, e essa luta persistiu, sendo concluída apenas na Constituição de 1988, quase 200 anos depois. Perfeito. Você está entendendo que o pioneirismo na luta pela criação do que hoje se chama Tocantins se deu através de Teotônio Segurado, correto isso? Correto. E que foi concluída com a Constituição de 88. Perfeito. Ah, professor, então é por isso que Joaquim Teotônio Segurado é um dos pioneiros na luta pela criação. Aliás, um dos pioneiros não, é por isso que ele é homenageado em uma das principais avenidas de Palmas, Avenida Joaquim Teotônio Segurado. A maior avenida de Palmas recebe o nome daquele que foi um dos pioneiros na luta pela criação do Tocantins. De 1809 para cá, centenas, milhares de pessoas lutaram pela criação do Estado. Certo? Algumas conhecidas, outras nem tanto. Em 1956, grava esse nome, Dr. Feliciano Machado Braga, juiz de direito. Em 1956, Dr. Feliciano Machado Braga lançou um manifesto levando milhares de pessoas às ruas da cidade de Porto Nacional, certo? Pró-criação do que hoje se chama Tocantins. Dr. Feliciano Machado Braga, que naquela época, década de 50, ele já assinava todo e qualquer documento dele, ele já assinava o documento, constando no documento como se fosse o estado do Tocantins, e o Tocantins não existia. Ele desafiava a magistratura nacional. Professor, você quer dizer que Teotônio Segurado é um dos que na década de 50 do século passado já lutava pela criação? Sim, um dos nomes conhecidos na história. Professor, nós tivemos também, no início da década de 60, um movimento chamado CENOG, Casa do Estudante do Norte Goiano. Tivemos esse movimento da década de 60, início da década de 60. Professor, o que foi mesmo a CENOG? Meninos, a CENOG, essa chamada Casa do Estudante, não era uma casa onde estudantes dormiam, não era um centro universitário, não era isso. A CENOG era um centro de conscientização política, de mobilização por parte, principalmente de jovens, que queriam conscientizar a população e fazer com que a população vestisse também essa luta, entrasse nessa luta para a criação do Tocantins. Então, desde a década de 60, o início da década de 60 do século XX, certo que nós tivemos as CENOGs aí, a luta de estudantes, tanto aqui no Norte Goiano, como também lá na cidade de Goiânia, levantando a bandeira para a criação do Tocantins, onde a principal CENOG se encontrava na cidade de Porto Nacional, onde Feliciano Machado Braga, poucos anos antes, ele estava levantando a bandeira com o manifesto. Professor, o que cai na prova falando de CENOG e falando de CONORTE, duas siglas diferentes, e gera confusão. Pensa comigo assim, ó, CENOG, Casa do Estudante, CENOG, Casa do Estudante do Norte Goiano. A CENOG, ela é da década de 60. A CONORTE é uma comissão, CO de comissão, CONORTE, uma comissão de estudos de viabilidade econômica para a criação do Tocantins. Professor, me explica. Meninos, o Tocantins foi criado quando? Em 1988, correto isso? Se o Tocantins foi criado em 88, anterior à criação do Tocantins, no fim da década de 80, nós tivemos uma comissão que foi instituída em 1982, no início da década de 80. Para que servia essa comissão? Para levantar dados geográficos, sociais, econômicos, em onde demonstrasse que era viável economicamente a criação do estado do Tocantins. Então, a CONORTE foi uma comissão que precedeu a Constituição de 88. Foi uma comissão que demonstrava estudo de viabilidade econômica para a criação do Tocantins. Por que eu faço essa relação? Porque as provas costumam colocar para você como se a CENOG fosse na década de 80 e a CONORTE na década de 60. Não. A Casa do Estudante do Norte Goiano, a luta, movimento emancipacionista dos estudantes,
politicamente foi na década de 60. E essa comissão de estudo de viabilidade econômica só se deu na década que foi criado o Estado de Tocantins, no início da década de 80, em 1982. Ok? Tranquilo? Acho que ficou tranquilo em entender esse tempo cronológico aí de Teutônio Segurado à Constituição de 88. Agora, no aumento. Eu estava até agora há pouco na Assembleia e o pessoal falando, professor, vai ter ou não vai ter aula? Vai ter ou não vai ter aula? Porque lá estava enrolando não, né? Os trabalhos estavam prolongando. Eu falava, gente, calma, vamos esperar, deixa chegar mais perto. Se porventura aqui for segurar mais, a gente cancela. Mas graças a Deus deu tempo. Cheguei aqui em cima da hora, mas deu tempo. Vamos lá, continuando. Já entendi essa pequena parte histórica, professor, que é importante para a prova, saber de CENOG, saber de Conorte, saber da mineração. O que eu preciso saber? Eliane, faz o seguinte, está vendo esse número de WhatsApp que está fixado aí, aulão presencial? Através desse número eu forneço para você a apostila gratuitamente de Geografia e História de Tocantins, tá? Eu vou repetir, Manu. Mas se você quiser adquirir um livro, nas livrarias aqui em Palmas você consegue. Na GEP Livraria tem um livro do professor Júnior Batista, que não sou eu, que é o melhor livro que tem voltado para concurso público, certo? E vai te ajudar bastante. Se tiver dificuldade de encontrá-lo, ou mesmo encontrando, quiser um material direcionado, tem aí nessa apostila, é só mandar um WhatsApp para mim, para você e para todos os alunos que estão nos assistindo. Ok, cancelar nunca. Aqui a Manu está pedindo, fala da data do Dr. Feliciano Machado Braga, 1956, tá, Manu? Essa data é abordada na prova, o nome do Dr. Feliciano Machado Braga é abordado na prova. Quando se fala o manifesto, que é essa manifestação que levou milhares de pessoas às ruas, é abordado na prova. E o município é Porto Nacional. Ok. Professor, seja bem-vindo, Golpe Tocantins, sejam muito bem-vindos. Continuando então, falei um pouco dessa parte histórica, vou comentar agora, Fernanda, seja bem-vinda, Zenaide, boa noite, comentar agora sobre os ciclos econômicos do Estado, tá? De forma cronológica também. Século XVIII, Joyce, que bacana, muito bom, obrigado. No século XVIII, vou só apagar os comentários, vocês não ficam lendo os comentários e eu me perco aqui. Priscila de Teresina, Piauí, seja bem-vinda, da Polícia Civil, semestre que vem, tá, Priscila? Desativando aqui, porque senão eu perco o foco. Meninos, o que nós temos? Em relação aos ciclos econômicos, fique atento a esses 4 ciclos que eu vou mencionar com vocês. Primeiro, século XVIII, que eu falei por volta de 1724, 1725, até por volta de 1770, 1780, tá? Fim da década de 70. Esse período foi o ciclo do século XVIII, ciclo da mineração do ouro. Falei em ciclo da mineração do ouro, é século XVIII. Professor, hoje o mineral mais extraído do subsolo tocantinense é o ouro. Não, isso aí foi no século XVIII. É a esmeralda, não, isso aí primeiro que ocorreu um foco na década de 90 aqui, próximo a Paraíso, em Monte Santo, mas não está hoje essa produção, não é de importância econômica a nível de ser mencionado em prova, tá? Muito menos por causa de novela de Jalapão, que não tinha nada a ver a região. Mas o que nós temos? Século XVIII, ciclo do ouro. Quando ocorreu a decadência da mineração do ouro, no fim do século XVIII, para a primeira metade, principalmente do século XIX, ocorreram 2 ciclos econômicos, ok? Quando ocorreu a decadência do ouro, a coroa, então, colocou em prática o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação. Professor, o que isso quer dizer? Vou pegar aqui, ó, lá do Lar do Churrasqueiro, meu ex-aluno e amigo Evandro Rezende me deu essa tábua, mapa do Tocantins, em tábua de carne, né? Que aqui a gente só corta ovo, que o preço da carne está alto. Brincadeira. Meninos, aqui ó, na região sudeste do Tocantins, quando fala ciclo da mineração do ouro, foi aqui, na região sudeste do Tocantins. Quando se fala de ciclo da mineração do ouro, se fala no início do processo de povoamento do estado. Quando se fala das cidades mais antigas do Tocantins, estão localizadas aqui, ó, na região sudeste. Em especial, Natividade, que é a cidade mais antiga do estado. Aí você tem inúmeras delas. Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Almas, Porto Nacional, Monte do Carmo. Quer dizer, nós temos inúmeras, Chapada de Natividade,
Nós temos inúmeros municípios aqui nessa região que têm sua origem associada ao ciclo da mineração do ouro, ok? Ok. Professor, e com a decadência do ouro veio o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação, perfeito. E o que eu preciso saber? Quais são os municípios associados ao ciclo da pecuária e quais são os municípios associados ao ciclo da mineração, da navegação. Fim do século XVIII, surgem 3 municípios aqui nessa região. Nessa região, professor, onde existia a mineração, onde um dia existiu a mineração, após a decadência da mineração, 3 municípios surgiram nessa região a partir do ciclo da pecuária, porque a pecuária era de subsistência, ela passaria a existir onde a população estava, e a população até então estava concentrada na região sudeste, porém uma delas pega o município de Lizarda, aqui na região de Jalapão, outra, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. Os 3 municípios mais antigos que surgiram do ciclo da pecuária entre o fim do século XVIII e início do século XIX são Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga, ok? Grave esses nomes, Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. Professor, e o ciclo da navegação? Meninos, nós tivemos uma forte relação econômica com Belém do Pará, exatamente. O meio de transporte principal, nessa época, que nós não tínhamos carro, muito menos avião, era através dos rios. E os rios Tocantins e Araguaia seguem para o norte. O Araguaia aqui na divisa do estado, né? Segue para o norte, o rio Tocantins aqui ao centro, encontrando com o Araguaia lá no Bico do Papagaio, essa região aqui, ó, é o Bico do Papagaio, e vai descer, finalizar lá perto de Belém. Então, as mercadorias iam sentido a Belém e retornavam de Belém para alimentar essa região. Professor, a região da mineração, por exemplo. Professor, os primeiros municípios que surgiram do ciclo da pecuária se localizam onde? Na região do Bico do Papagaio. Itaguatins, Tocantinópolis e Araguatins. Araguatins aqui no Rio Araguaia, Itaguatins e Tocantinópolis no Rio Tocantins. São os únicos municípios que surgiram do ciclo da navegação. Falei pecuária? Não, navegação, perdão. Aqui no Bico, navegação. Os 3... Alterar aqui um pouquinho, aqui na ponta da mesa. Oi? Já tá aqui, cadê o seu? E eu tô falando, não sei. Já tá aqui, pois é, né? Vamos lá. Não, alô aqui pros alunos, tá? Um momentinho, deixa eu colocar aqui pra carregar, rapidinho. Chega aqui na tomada. Deu. Vou mostrar ela aqui. Dá um sorrisinho aí pra turma. Oi, gente. Quem vê esse sorriso não viu a cara que tava aqui pra mim. Cadê o seu? Vamos lá, meninos. Ok. Obrigado, princesa. Em relação aos ciclos econômicos, então nós tivemos primeiro o ciclo da mineração do ouro, veio a decadência da mineração do ouro no século XVIII, iniciou o ciclo da pecuária no sudeste, com Lizarda, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, e ao mesmo tempo, concomitante ao ciclo da pecuária, lá na região norte, nós tivemos o surgimento de 3 municípios pioneiros do ciclo da navegação: Araguatins, no Rio Araguaia, Itaguatins e Tocantinópolis, no Rio Tocantins, os 3 na região do Bico do Papagaio, ok? Que são os primeiros que surgiram do ciclo da navegação. Professor, foram os únicos municípios associados ao ciclo da navegação? Não, não são os únicos, mas são os pioneiros, são os primeiros a serem criados. Professor, tá, e então você falou em 4 ciclos, mas aí tinha falado inicialmente em 4, falou apenas agora em 3. Mineração do ouro, depois, com a decadência do ouro, início da pecuária e navegação. E agora, qual é o 4º ciclo econômico que envolve o Tocantins? O 4º ciclo já foi na primeira metade do século XX, ok? Ouro, século XVIII, pecuária e navegação, fim do século XVIII para o decorrer do século XIX, e o ciclo econômico de 1930 a 1950 foi o ciclo do cristal de rocha. Como assim, professor? Meninos, novamente, aqui o estado do Tocantins.
O Rio Araguaia, para quem não é do estado ou não se recorda, o Rio Araguaia, ele é divisa natural do Tocantins com o estado do Mato Grosso. Pega aqui onde está passando minha mão, aqui passa o Rio Araguaia, ó. E depois, divisa natural aqui entre o Tocantins e o estado do Pará. Professor, você quer dizer que o Rio Araguaia, da sua nascente à sua foz, ele é divisa entre estados? Exatamente isso. Da nascente à foz é divisa. Aqui divisa com o Mato Grosso e depois, mais ou menos nessa altura aqui, começa a divisa com o estado do Pará. Certo? E aí, professor? E aí, meninos, que na região próxima ao Rio Araguaia, ou no vale do Rio Araguaia, certo? É onde nós tivemos forte exploração do cristal de rocha. Cristal de rocha também chamado de quartzo. Quartzo é a mesma coisa que cristal de rocha. Professor, esse cristal de rocha ou quartzo é aquele cristal que todo mundo conhece? É exatamente isso, é aquele cristal. Aquele cristal que todo mundo conhece, chamado de quartzo, o cristal de rocha, ele foi explorado em grande quantidade entre 1930 e 1950 e foi muito exportado à época, no período da Segunda Guerra Mundial. Professor, você quer dizer que ele movimentou a economia da região? Não somente isso, ele deu origem a diversas cidades na região, diversos distritos que foram emancipados ou cidades que surgiram a partir da exploração do cristal de rocha. Meu avô materno, ele chegou, na época, a trabalhar com a exploração do cristal de rocha no município de Pium. Os dois municípios mais mencionados do ciclo do cristal de rocha é o município de Cristalândia, olha o nome, e o município de Pium, que são próximos os dois municípios. São vizinhos, na realidade. Professor, sobre o município de Cristalândia e Pium, o que cai na prova? Cai na prova falando normalmente de Pium e não Cristalândia, porque Cristalândia é muito evidente. Mas sabe o que a prova faz dos vestibulares? Ela fala o seguinte, ó, ela cita o ciclo da mineração do ouro, o ciclo da pecuária, o ciclo do cristal de rocha e o ciclo da navegação. E pede para você relacionar os municípios de cada ciclo econômico. Eu tenho que saber qual é o município de cada ciclo. Ué, professor, você quer dizer então, o que normalmente ele cita de município associado ao ouro é natividade. O que normalmente ele cita de município associado à pecuária pode ser um dos três. Ponte Alta do Bom Jesus, Lizardo ou Taguatinga. De município citado em relação à navegação, pode ser um dos três, Araguatins, Itaguatins ou Tocantinópolis. E dos municípios mencionados em relação ao cristal de rocha, normalmente cai na prova falando de Pium. Mas qualquer município, qualquer não, boa parte dos municípios que ficam aqui próximo ao Rio Araguaia, nessa região entre o Rio Tocantins e Araguaia, mais próximo do Araguaia, são municípios que têm sua origem ou seu desenvolvimento econômico associado ao cristal de rocha, certo? Entre 1930 e 1950. Professor, então além de Pium, de Cristalândia, olha, além de Pium e Cristalândia, você tem Arapoema, você tem Dois Irmãos, você tem Dueré, você tem Formoso do Araguaia, quer dizer, você vai ter inúmeros municípios, Pau d'Arco, inúmeros municípios que tiveram seu desenvolvimento econômico ou sua origem associada ao ciclo do cristal de rocha. Porém, a prova, até o presente momento, menciona muito o município de Pium. Por que não Cristalândia? Porque fica muito fácil você associar ciclo do cristal com Cristalândia. E Pium foi tão importante quanto, se não com a exploração superior à de Cristalândia à época. Ok? Tudo bem? Maravilha. Professor, já falamos dos 4 ciclos econômicos. Mas se fosse mencionar, professor, outros momentos de importância econômica para o desenvolvimento do norte goiano, se fosse mencionar mais um ciclo, não é nem ciclo, porque esse não é ciclo, mas um fato que gerou desenvolvimento para o norte de Goiás, eu diria a você que foi a construção da BR-153. A BR-153, popularmente chamada de Belém-Brasília, ela corta entre o Rio Tocantins e Araguaia, ela corta praticamente todo o estado, sentido sul-norte. Professor, a BR-153 tem o nome de rodovia transbrasiliana, também chamada de rodovia Bernardo Saião. Bernardo Saião. Quem foi Bernardo Saião? Bernardo Saião foi um engenheiro agrônomo responsável pela construção da BR-153 à época. Faleceu ainda na obra, no trecho da sua construção, uma árvore caiu sobre a tenda que ele descansava, veio a óbito, e a partir daí o governo federal resolveu fazer-lhe uma homenagem, dando à BR-153 o seu nome, Rodovia Bernardo Saião. Mas ela também tem um nome que é a Rodovia Transbrasiliana, porém é conhecida no país inteiro como Belém-Brasília. Belém-Brasília não é o nome oficial, mas é conhecido como Belém-Brasília. Na prova, tanto pode abordar com o nome de Bernardo Saião, Transbrasiliana, como também Rodovia Belém-Brasília. Tudo bem? Apesar de Belém-Brasília não ser o seu nome oficial, mas como assim é conhecida.
Tá, professor, então qual é a importância da BR-153 para o norte de Goiás, hoje Tocantins? Porque é a principal rodovia que corta o estado. É a rodovia que trouxe desenvolvimento ao Tocantins, ao norte goiano à época. Ok? Por isso a sua grande importância. E caiu na prova já falando que a BR-153 proporcionou o surgimento de cidades no norte goiano. E proporcionou mesmo. Muitos municípios surgiram a partir da construção da BR-153. E dentre as 5 maiores cidades do estado, 3 delas estão na BR-153. Das 5 maiores. Araguaína no norte, Paraíso no centro e Gurupi no sul. Ok? Que são Araguaína a segunda maior, Gurupi a terceira maior e Paraíso a quinta maior cidade do estado em população. Tá, professor, eu tenho que saber também em relação a essa questão. Tem, quais são as maiores cidades do estado? Primeiro, Palmas, segundo, Araguaína, terceiro, Gurupi, quarto, Porto Nacional e a quinta, Paraíso do Tocantins. Professor, eu já vi numa prova afirmando que as 5 maiores cidades do estado correspondem a aproximadamente 40% da população do estado. Tá? Se cair na prova falando que é mais de 50%, está errado. Aproximadamente 40% da população do Tocantins está presente nas 5 maiores cidades do estado. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Ok. Professor, eu poderia afirmar na prova que as cidades ao longo da BR-153, todas elas surgiram, ou melhor, tiveram a sua emancipação política na segunda metade do século XX? Pode, entre o fim da década de 50 e a década de 90. Todas elas tiveram sua origem, sua emancipação, origem não, mas emancipação política, transformada em município, na segunda metade do século XX. É tudo cidade nova. Professor, então na BR cidades são novas. E na região sudeste do Tocantins é onde eu tenho as cidades mais antigas do estado, aqui no sudeste. Perfeitamente isso. Porque aqui ocorreu o ciclo da mineração do ouro. Professor, tá, me conta um pouco mais sobre o Tocantins que eu preciso saber para as provas. Deixa eu ativar comentários aqui, ó. Falando demais, né? Ó, quem não recebeu a apostila ainda... Oi, Soliane, boa noite. Danilo Sulino, boa noite. Jaque, boa noite. Jaque Gomes. TTNDSCP, boa noite. Não sei quem é você, mas boa noite com essa sigla toda. Maria Oliveira Negre, boa noite. Se é negra, é parente. Ana Késia, seja bem-vinda, seguindo. Meninos, aproveito aí, fazendo como a Ana Késia, como a Bruli Bonatti. Se ainda não está me seguindo, por favor, me siga no Instagram, tá? Segue no Instagram que os avisos sobre aula ao vivo, aula presencial, concurso público, tudo eu estou postando no meu Instagram para ajudar vocês. Eu só falo em relação aos presídios. É muito assunto hoje para falar, né? Muito mesmo. Ali no Vale do Araguaia nós tivemos nós tivemos presídio também. Mas vamos tentar abordar o máximo de assuntos aqui possível. Manu Bros fala novamente associando cidades a seu ciclo, foi muito rápido, não consegui anotar. Tá bom, Manu? Daqui a pouquinho. Meninos, tá. Quem não recebeu a apostila ainda de Geografia e História do Tocantins, ficam gravadas, Léa. Ficam sim. E depois, no dia seguinte, eu posto no Facebook e no canal do YouTube, tá? Só procurar Júnior Gel, lá ficam minhas aulas gravadas também. Manda um zap para mim aí, nesse número de celular que tá aí, com aulão presencial, por aí eu mando a apostila gratuitamente para vocês. E, é claro, vou informar também aqueles que mandarem dizendo que querem assistir a aula presencial, só que vai ser aqui em Palmas, tá? Vou ver se eu faço sábado, ou sexta-feira, ou quinta-feira, vou verificar direitinho. Boa noite, Márcia. Agora, voltando. O Manu repetindo aí as cidades. Ciclo da mineração do ouro, Natividade. Ciclo da pecuária, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda. Ciclo da navegação, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Ciclo do Cristal de Rocha, Cristalândia, Pium. Além desses, nós temos Dueré, nós temos Dois Irmãos, nós temos Arapoema, Formoso do Araguaia, Pau d'Arco. Nós temos uma série de municípios aí, mas eles normalmente cobram o município de Pium. Tudo bem? Ô Duílio, boa noite. Ana Raquel, seja bem-vinda, boa noite. Quem não está seguindo, por favor, siga no Instagram. Vai lá, gente, dá esse joinha aí para mim. Quer dizer, aumenta aí a quantidade de seguidores para eu tentar ajudar cada vez mais o número maior de vocês. Ô, Manu, disponha.
A guerrilha do Araguaia teve influência na emancipação do Tocantins? Não, Delta Castilho, não teve relação com o processo de emancipação, tá? Lembrando que a guerrilha do Araguaia se deu na região do Vale do Araguaia, em especial ali na região do município de Xambioá, ok? Obrigado, Manu. Vamos lá. Voltando agora a outro assunto. Professor, o que eu preciso saber? Meninos, como o conteúdo da Unitins vai ter agora, a cobrança do vestibular da Unitins vai ter, é importante que você saiba um pouco sobre a vegetação do estado, um pouco sobre o relevo do estado, um pouco sobre a hidrografia do estado, tá? Nanda Torquato, boa noite, as melhores aulas sergipana conhecendo a história e geografia do Tocantins, show de bola, Nanda. Vamos lá, continuando então. Meninos, Rio Tocantins Araguaia, o que eu preciso saber? O Rio Tocantins é de Planalto, o Rio Araguaia é de planície. O Rio Tocantins nasce na região de Brasília, próximo a Brasília, certo? Corta o estado de Goiás, corta o estado do Tocantins e vai desaguar, encontra com o Rio Araguaia no Bico do Papagaio. Professor, o que é mesmo Bico do Papagaio? Até isso caiu em prova recente agora. Bico do Papagaio é essa região do extremo norte do Tocantins, tá? Isso aqui é chamado de Bico do Papagaio, pelo formato que lembra o formato de um bico de papagaio. Aqui é o Rio Tocantins e ele se encontra nesse momento com o Rio Araguaia. O Rio Araguaia faz esse contorno aqui, ó, encontra com o Rio Tocantins. Quando os dois se encontram aqui no bico, o nome que permanece é Rio Tocantins. Professor, tá, e o que você quer dizer quando se fala que o Rio Tocantins é um rio de Planalto? Gente, relevo de Planalto é relevo mais alto. Rio de Planalto é um rio que corta uma região de maior altitude e, consequentemente, a declividade do relevo é mais acentuada, então a correnteza desse rio é mais forte. Ou seja, em rios de Planalto são mais utilizados para aproveitamento energético, para a produção de energia elétrica. E rios de planície, relevo plano e baixo, são mais utilizados para navegação. Então, o rio de Planalto, ele tem hidrelétricas normalmente, e o rio de planície não. O rio Araguaia tem 2.115 quilômetros de extensão e não tem uma usina hidrelétrica sequer. O Rio Tocantins tem aproximadamente 2.400 quilômetros de extensão e o Rio Tocantins ele possui 7 usinas hidrelétricas. Professor, eu tenho que saber, você tem que saber quais são as 7 hidrelétricas do Rio Tocantins. Quais são as 7? Eu tenho um mapinha, um desenho com o nome das hidrelétricas no Rio Tocantins. Mandando um WhatsApp para mim, eu mando para vocês também. Mando tanto uns vídeos, aulas de dica rápida de 1 minuto, aproximadamente 1 minuto e meio, de alguns temas do Tocantins, certo? Para vocês que vão mandar o WhatsApp aí para mim. E mandarei também, vou verificar no meu celular aqui o desenho que pontua a localização das hidrelétricas para encaminhar para vocês, tá bom? Ô, vereador Joás, como está, meu amigo Joás Brito? RD Raquel, seja bem-vindo, boa noite. Tá, professor, então eu já entendi. Agora só relembra para mim, professor, o nome das hidrelétricas. Ó, a usina hidrelétrica, a Joyce está mencionando aí, Joyce Kathleen, está mencionando a usina de Tucuruí. A usina de Tucuruí fica no Rio Tocantins, porém lá no estado do Pará. É estado do Pará, porém é Rio Tocantins. A usina de Tucuruí é a maior usina hidrelétrica da bacia Tocantins-Araguaia. A usina de Tucuruí, ela gera hoje uma quantidade de energia que chega a ser aproximadamente quase 9 vezes o total de energia gerado pela usina de Lajeado. Professor, me dá uma relação melhor? Explico. A usina de Tucuruí gera cerca de pouco mais de 8.300 megawatts de energia, tá? Pouco mais de 8.300. E a usina de Lajeado, também chamada de usina Luiz Eduardo Magalhães, o nome oficial dela é Luiz Eduardo Magalhães, mas popularmente chamada de Lajeado, que é essa usina hidrelétrica próxima a Palmas, entre Palmas e a cidade de Lajeado. Essa usina hidrelétrica que fica em Lajeado, entre Lajeado e Miracema, porém próxima a Palmas, essa usina hidrelétrica ela gera somente 902 megawatts de energia. 902. Professor, isso é muito? Compara, 902 megawatts, 8.300 megawatts. Está vendo aí a diferença de Tucuruí para Lajeado? Lajeado não gera 1.000 megawatts, Tucuruí gera mais de 8.300. Ou seja, Tucuruí, sem comparação, é a maior hidrelétrica na bacia Tocantins-Araguaia, a mais importante em função do total de energia gerada. Agora, nós temos 7 hidrelétricas. Eu vou subindo o Rio Tocantins, tá? Com meu dedo aqui apontando, subindo o Rio Tocantins até mais próxima à região da nascente, para apontar a localização das hidrelétricas, ok? Aliás, eu vou usar o meu mapa aqui, afastar um pouco mais a cadeira, para vocês visualizarem o mapa e desativar os comentários um pouquinho, tá? Vou lembrar aqui, Emiliane.
Um momentinho. Opa. Vou levantar esse celular aqui para poder organizar. Vou ativar comentários aqui. Meninos, aqui ó, estado Tocantins, ok? Aqui no estado do Pará eu tenho a usina de Tucuruí, ok? Aí eu vou subir no Rio Tocantins, ok? Tucuruí com 8.300 megawatts. 8.300 e tem algumas fontes que falam 8.310, 8.370, mas não importa, um pouco mais de 8.300 megawatts. Aqui fica Tucuruí, sobe o Rio Tocantins. Aqui eu tenho a usina de Estreito, fica entre o estado do Tocantins e o estado do Maranhão, tá? Usina de Estreito, com 1.087 megawatts. Vou subir no Rio Tocantins, chego aqui no centro, eu tenho a usina de Lajeado, chamada de Lajeado, mas cujo nome oficial é a usina Luiz Eduardo Magalhães, que gera 902 megawatts. Vou subindo aqui, chego aqui na usina de Peixangical. A usina de Peixangical gera 452 megawatts. Vou subindo aqui, São Salvador, município de São Salvador. Peixangical fica no município de Peixe. Aqui é a usina de São Salvador, no município de São Salvador. Essa gera 243 megawatts. Continuo subindo no Rio Tocantins. Chego aqui entre Minaçu e Cavalcante, em Goiás. Tem a usina de Canabrava, com 243 megawatts. Com 465 megawatts. E subindo um pouco mais, bem perto, eu tenho a usina de Serra da Mesa, com 1.200... Nossa, acho que 1.200 e... Me fugiu agora a memória em relação à quantidade exata, mas pouco mais de 1.200 megawatts. Ok? Professor, então nós temos 7 hidrelétricas. Temos, vamos lá, usina de Tucuruí, no Rio Tocantins, estado do Pará. Usina de Estreito, usina de Luiz Eduardo Magalhães, conhecida pelo nome de usina de Lajeado, usina de Peixangical, no município de Peixe, usina de São Salvador, no município de São Salvador, usina de Canabrava, entre Minaçu e Cavalcante, e usina de Serra da Mesa, no município de Minaçu. Ok. Professor, tá. Nós temos aí então 7 hidrelétricas no Rio Tocantins e não temos nenhuma no Rio Araguaia. Exatamente isso. Professor, fala um pouquinho agora sobre o Rio Araguaia. Meninos, o Rio Araguaia é o principal afluente do Rio Tocantins. E ele chega nesse ponto aqui, ó, ele divide em 2 braços, um braço, outro braço. Esses 2 braços aqui vão dar origem ao que nós chamamos de Ilha do Bananal. Professor, aqui o Rio Araguaia se divide em 2 braços, dando origem à Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do planeta. A maior ilha fluvial, ilha de rio do planeta, fica no estado do Tocantins, 100% em solo tocantinense. Professor, e essa Ilha do Bananal, o nome que permanece à esquerda é Rio Araguaia, e o nome que fica à direita, as águas do rio à direita, é o Rio Javaés. Então aqui, o Rio Araguaia divide em 2 braços, a direita passa a receber o nome de Rio Javaés e a esquerda permanece Rio Araguaia. Quando o Rio Javaés e o Rio Araguaia se encontram no norte, permanece apenas o nome de Rio Araguaia. Perfeitamente. Professor, tá. O que eu tenho dentro da Ilha do Bananal? Bom, a Ilha do Bananal é parque. O norte da ilha é o Parque Nacional do Araguaia e o centro-sul da ilha é o Parque Indígena do Araguaia. Esse parque indígena tem ali 2 tribos. A reserva indígena do Araguaia, ela pertence a 2 tribos indígenas, tá? São as tribos Carajá e Javaé. Uma das tribos é o mesmo nome do rio, Carajá e Javaé. Professor, mas lá tem uma 3ª tribo dentro da ilha. Tem, lá nós temos a presença dos indígenas avacanoeiro. Só que esses indígenas avacanoeiros estão dentro da ilha, mas a reserva não lhes pertence. Eles vivem ali divididos entre aldeias Carajá e aldeias Javaé. Já existe uma determinação do governo federal para demarcação da reserva indígena avacanoeiro fora da ilha, à margem direita do rio Javaés. São mais de 28 mil hectares para quase 20 representantes avacanoeiro. São poucos, é a menor tribo que nós temos no estado do Tocantins, são os indígenas avacanoeiro. Ok? Tudo bem aí? Já tem uma determinação para a demarcação da sua reserva, já tem a localização para essa possível demarcação, porém ainda não foi efetivada, concretizada, porque ainda tem assentamentos ali que precisam ser retirados, haver uma negociação para que ocorra definitivamente a demarcação da reserva avacanoeiro. Tudo bem? Tá, professor, entendi as 7 usinas hidrelétricas, entendi que o Rio Tocantins é o Rio do Planalto, que o Rio Araguaia é um rio de planície, que o Rio Araguaia é o maior afluente do Rio Tocantins, é o principal afluente, mas não tem nenhuma hidrelétrica em seu leito,
que o Rio Araguaia fica à esquerda do estado do Tocantins, na divisa, na fronteira, que o Rio Tocantins corta o estado pelo centro, que o Rio Tocantins é o rio principal, o mais importante rio é o Tocantins, e o Araguaia é o seu principal afluente. O que é afluente? É o rio secundário que deságua no rio principal. Professor, tudo bem. Eu quero saber agora, professor, passando desse assunto, eu quero saber sobre a vegetação do Tocantins. Meninos, na prova ela pode falar para você assim, no estado do Tocantins eu tenho cerrado e eu tenho floresta amazônica. Verdade isso? Verdade. 87% do Tocantins é cerrado, 10% do Tocantins é floresta amazônica. Aí eu pergunto a vocês, onde está localizado? Eu pergunto, mas tenho que ativar o comentário para obter resposta, né? Onde está localizado, Heitor Cássio? Onde está localizada Emiliane, Adriane Mendes? Onde está localizada a floresta amazônica em solo tocantinense? Araújo 1465, diz para mim. 87% do Tocantins é cerrado, 10% é floresta amazônica. Está dizendo aí Bico do Papagaio, William Melo, boa noite, Daniel Santana, Pará, mas eu quero saber dentro do Tocantins, hein, Daniel? Meninos, pensa comigo o seguinte, Bruna Bravo, pensa comigo o seguinte, dos estados que fazem fronteira com Tocantins, dos estados que fazem fronteira, são 6 estados que fazem fronteira com Tocantins, tá? Andrei Viana, boa noite. 6 estados. Vou pegar novamente o mapa aqui do Lar do Churrasqueiro, meu amigo Evandro. Segue lá o Lar do Churrasqueiro e fala assim: foi o professor Junigel que falou para vir aqui, dar um oi. Aqui, ó, nessa região de divisa aqui fica o Maranhão. Nesse pedacinho aqui, bem pequenininho, fica o estado do Piauí. Aqui fica a Bahia. Então são 3 estados que fazem fronteira a leste: Maranhão, Piauí e Bahia. A sul tem Goiás, a oeste tem Mato Grosso e Pará, 6 estados. Agora eu pergunto, Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará, qual desses estados pertence à região norte do Brasil? Dos 6 estados que fazem fronteira com Tocantins, Fernanda Limulato, qual deles, doutora Lislena, seja bem-vinda, qual deles pertence à região norte do Brasil? A resposta é Pará. A floresta amazônica está localizada, concentrada em qual região do Brasil? Na região norte. Então eu posso afirmar, professor, que a floresta amazônica no solo tocantinense se localiza onde? Na divisa com o Pará. Se o Pará é região norte e a floresta amazônica está na região norte, a floresta amazônica em solo tocantinense está na região de fronteira com o Pará. Ou seja, fica próximo na margem, ou próximo ao vale, perdão, na região do Vale do Araguaia, divisa com o estado do Pará. É nessa região que se concentra 10% do Tocantins como floresta amazônica, ok? Nessa região aqui, ó. Daqui para cá é floresta amazônica, na região margeando ali, ou próximo ao Rio Araguaia, na divisa com o estado do Pará. Tudo bem aí? Ok. Professor, tá, entendi. Eu posso dizer, professor, que o clima da floresta amazônica é um clima equatorial, perfeito. Que o clima do Cerrado é um clima tropical, perfeito. Se eu falo no clima do Tocantins, eu falo de quê? Do tropical. Ou chamado semiúmido, ou chamado tropical semiúmido. Esse é o clima predominante do nosso estado, tropical semiúmido. Ou só tropical, ou só semiúmido, está correto também. Tropical continental, está correto também. E aí, professor? E aí que eu pergunto a vocês agora o seguinte. Eu posso dizer que o Tocantins é uma área de transição entre o clima tropical e equatorial? Posso. Por quê? Porque se no Tocantins, em floresta amazônica, tem cerrado, se no cerrado o clima é tropical, se na floresta amazônica é equatorial, então tem a presença dos dois, a transição do tropical para o equatorial, ok? Ok. Tem transição também do cerrado para a floresta amazônica? Tem, porque tem as duas vegetações. Professor, e quando se fala do cerrado propriamente dito, o que eu preciso saber sobre ele? Meninos, eu preciso saber sobre o cerrado o seguinte, que é uma vegetação, Arapoema está situado na Amazônia Legal e Oliveiras, não só Arapoema, tá?
Oi, meninos. Voltou agora o áudio? Diz aí pra mim. Boa noite, Manu. Boa noite. O áudio voltou, Manu? Jaiária, Daniel Santana. Diz pra mim se o áudio voltou, por favor. Sim, show de bola. Agora sim. Eu acho que é porque alguém tinha ligado aqui no meu telefone e quando ligou, eu fui rejeitar a ligação e aí logo depois o áudio caiu, tá? Desculpa. Mas, voltando, falando com vocês o conteúdo que a gente estava abordando, esperar um minutinho para todo mundo entrar. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Esperar um minutinho aqui para todo mundo voltar. Boa noite, Isa, boa noite, Cleide, boa noite, Alênio, boa noite, Gabi, boa noite, Fernanda, Soliane, Léa Coimbra, Maria Sônia, boa noite, William Melo. Ok, vamos voltar então à nossa aula. Delta Castilho, boa noite, Marcos Lopes, Gabi, aí. Vamos lá, meninos, só colocar aqui. Ô, Thiago, disponha sempre, meu amigo. Sai, Polícia Civil, sai, pode ficar tranquilo. E tudo indica que no semestre que vem, tá? Concurso da Polícia Civil. Só fixando o comentário aqui. Ó, meninos, apostila grátis, manda um WhatsApp para esse número aí, ok? Fernanda Torres, boa noite. Belém Ivonete, Belém, boa noite. Fabrício Contador, boa noite. Bom dia, Teles, boa noite. Podemos continuar então. Meninos, quando eu estava falando sobre o cerrado, o que nós temos? Eu preciso saber quais são agora as características do cerrado. Professor, que tipo de característica? É uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. O que isso quer dizer? Vegetação herbácea são gramíneas, é mato, não são árvores. Aquele mato que atinge até 2 metros de altura, professor Daniel, boa noite, até 2 metros de altura, pode ser rasteiro, pode atingir até 2 metros, é vegetação herbácea. Professor, quando eu passo por um lote baldio, que o mato está alto, é vegetação herbácea. Arbustivas são as árvores menores que chegam até 6 metros de altura. E arbóreas são as árvores maiores que chegam a 10, 12 ou quem sabe até 14 metros de altura. Ok? Então o cerrado é isso, é vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. O Vinícius está falando aí, aguarda o retorno, eu não sei do que é, Vinícius. As mensagens giram muito aqui, eu não consigo acompanhar. E se for pelo WhatsApp, dê um toque no meu celular para eu olhar a mensagem, porque também gira muito e às vezes passa batido, tá? O que nós temos? Vegetação herbácea, rasteira ou gramíneas, vegetação arbustiva, árvores com até 6 metros de altura, vegetação arbórea, árvores que superam 6 metros de altura, chegando a 10, 12 ou 14 metros. Tudo bem aí? Ok. Professor, tá, então o cerrado é isso. Tá, o cerrado, além disso, tem caule torto, casca grossa, folha áspera, raízes profundas. Professor, o que você quer dizer com isso? Para quem conhece pé de piqui, caule torto, casca grossa, folha áspera, agora a raiz, a profundidade da raiz é o que muita gente não vê. As raízes chegam a 20 metros, algumas até 30 metros de profundidade, para puxar água do subsolo durante um longo período de seca. O nosso clima, que eu havia mencionado, que é tropical semiúmido, ou apenas semiúmido, ou apenas tropical, esse clima apresenta um período de seca que dura metade do ano, de 5 a 7 meses de seca, dependendo da região. Então, por um longo período de seca, como é que a vegetação faz para sobreviver, professor? Ela capta a água do subsolo. Para sobreviver, ela vai captando água do subsolo. Entendeu aí? Ok. Caule torto, casca grossa, folha áspera e raízes profundas. Professor, eu posso dizer ainda que o solo do cerrado é um solo ácido, pH abaixo de 7? Sim. É um solo de baixa fertilidade? Com certeza. Eu posso ainda, professor, afirmar que o cerrado possui grande concentração de ferro e alumínio sobre a sua superfície? Sim. Para quem é tocantinense ou goiano, que já brincou no cerrado com imã, se deixou um pedaço de imã cair no chão, vê um monte de pedrinhas grudadas no imã. Eu lembro que eu pegava a pedrinha, quer dizer, pegava o imã com um monte de pedra grudada, eu ficava assim, rapaz, mas por que a pedra gruda no imã se o que tem que grudar no imã é o ferro? Na realidade, porque o solo do cerrado é rico em ferro e alumínio. Tudo bem aí? Ok?
Então, recapitulando, cerrado, vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, caule torto, casca grossa, folha áspera, raízes profundas, solo ácido e de baixa fertilidade e rico, forte concentração de ferro e alumínio, ok? Tudo bem aí? Passando só o básico sobre o cerrado. É claro que tem alguns assuntos a mais, mas pelo menos o básico aí para te ajudar a definir entre uma ou outra alternativa. Tudo bem, meninos? Maravilha. Professor, para a gente finalizar, porque a nossa live ela vai das 22 às 23 horas. Gislene, boa noite. A vocês que estão nos acompanhando agora, se ainda não está seguindo no Instagram, por favor, siga. Entra lá e segue. Deixa eu falar uma coisinha para vocês, que o nosso horário já expirou. Por hoje, esse ano, essa é a última, quer dizer, teoricamente será a última live do ano, na terça-feira, às 22 horas, tá? É a última live desse ano. Talvez eu faça ainda essa semana, vou fazer uma aula presencial para os alunos que vão tentar a Uniteams e também para quem quer estudar aí para os concursos, que o conteúdo não é diferente. Vou fazer uma aula presencial aqui em Palmas, é um curso de R$10 ou 2 quilos de alimentos, para vocês assistirem, aprenderem um pouco mais, tirar as dúvidas pessoalmente. Vai ser lá no cursinho global preparatório, ok? Fica no centro de Palmas, mas eu mando a localização, mando um WhatsApp aí para mim, falando eu quero, que eu vou encaminhando para vocês a localização, dia e horário, tá bom, Emiliane? Você sabe onde é o global, né, Emiliane? Então ali, Elisângela, Feliz Natal, meu bem. O que nós temos? Fazendo essa aula presencial e vou informar vocês sobre os concursos que estão por vir. De imediato já afirmo você, Polícia Civil, concurso da Uniteams, conversei com o reitor da Uniteams também. Lá eu vou falar, vai ter cobrando tribos indígenas, bom demais. Vou falar também, aliás, além do concurso da Uniteams, além do concurso da Polícia Civil, o concurso da Assembleia Legislativa, que o presidente afirmou que teria no ano que vem, eu vou continuar cobrando. Concurso da Educação, que vai ter no semestre que vem, tanto do município de Palmas como também do Estado, concurso da Guarda Metropolitana de Palmas. Há uma demanda crescente para o concurso da Polícia Penal, quer dizer, nós temos inúmeros concursos previstos aí pela frente, tá? Então, por favor, não desanima, pelo contrário, mantenha o foco nos estudos, porque vai dar certo para você. Você que está aqui, depois das 23 horas, ainda querendo aprender, vai dar certo para você. Fica tranquilo que vai dar certo. Agora, não espera sair edital, não. Começa a estudar de ontem, hoje, amanhã. Professor, ainda dá tempo? Gente, sempre é tempo. Começa, tudo tem um novo começo. Se você não estudou até agora, começa com o pé direito amanhã. Vai estudando a partir de amanhã, organiza seu tempo, organiza a sua agenda, quantas horas por dia, de tal horário a tal horário, fixa o horário de estudo. Esse é o primeiro caminho. Hoje eu recebi uma mensagem grandona, não tive tempo de responder, depois eu vou vasculhar aqui para tentar responder. A aluna me perguntava assim, professor, eu comprei um cursinho online, professor, mas eu não tenho direcionamento, eu preciso de um norte, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu vou te dar esse norte agora se você estiver assistindo nesse momento essa aula, tá? Depois eu vou tentar encontrar sua mensagem para responder também por lá. Primeiro norte, você vai fixar seu horário de estudo. Determina dentro do seu tempo quais são os horários que você vai ter todo dia no mesmo horário para você estudar. É todo dia de manhã? É todo dia no horário do almoço? É todo dia à tarde? É todo dia à noite? Qual é o horário? Quantas horas por dia? E você vai organizar a partir daí. Fixou o horário que você pode estudar, não é horário livre, é horário de estudo. Quando você determina o seu horário de estudo, você costuma seguir ele. Se você achar que o tempo é livre, você faz outras coisas, exceto estudar. Então, o primeiro passo é fixar horário de estudo. Depois de fixar o horário de estudo, se você não tem hábito nem ritmo nenhum, começa de forma lenta e gradativa, tá? Já que o edital não saiu ainda. Começa agora 1 hora por dia, amanhã aumenta 20 minutos, depois de amanhã mais 20 minutos, 1h20, 1h40, 1h60, quer dizer 2 horas, e você vai aumentando de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20 minutos. Vai fazendo com que seu cérebro acostume a um ritmo de estudo. Com horário fixo, aumento gradativo das horas de estudo. Aí você fala assim, professor, mas se eu começar só com 1 horinha por dia, rapaz, se você ficar 1 hora por dia, em 5 dias já são 5 horas, você não estudava nada. Se você aumentou de 20 em 20 minutos, depois de uma semana você já tem aí 2 horas e meia de estudo, quase 3 horas de estudo, e você não estudava nada.
Você está entendendo que você não precisa atropelar, vou estudar hoje 8 horas por dia. Não faça isso não. Se você não tem o hábito, não faça isso não. Organiza horário fixo e começa de forma gradativa o crescimento para não gerar estafa mental, ok? Para quem nunca estudou no cursinho, vou dar uma dica. Vale a pena, professor? Vale. Por quê? Porque o cursinho vai te dar um norte. Ele vai te mostrar o que principalmente é cobrado numa prova de concurso ou vestibular. Ele vai te dar um norte. Ele vai te mostrar o que é mais importante para você não perder tempo estudando muita coisa, sendo que a maioria delas não é abordada nas provas. Entendeu? Por isso vai te dar esse norte. E é claro, o terceiro e mais importante conselho que eu te dou. O mais importante conselho que eu te dou. Seja resiliente, seja persistente. Não desista do seu objetivo. Professor, você quer dizer o que com isso? Vou repetir sempre para vocês. Vocês estão agora entrando numa fila, uma fila gigantesca. Se você não sair da fila, uma hora chega a sua vez. Se você olhar a fila e falar, é grande demais, não vou ficar, não vou esperar. Sabe o que acontece? Você nunca vai entrar. Entendeu? E você vai ter que furar fila agora. Sabe como é que você fura fila? Estudando mais do que o colega que está na sua frente. À medida que você vai estudando mais do que os colegas que estão na sua frente, você vai furando a fila e chegando lá na frente, se aproximando cada vez mais do seu momento. E o seu momento ele vai chegar porque você está focado e você vai se dedicar para você chegar lá. Isso vai acontecer contigo. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida das pessoas ao seu redor que passam a ver você como uma referência que deu certo. Olha como valeu a pena estudar. E aquelas pessoas que ficam no seu ouvido, meu Deus do céu, vamos para a confraternização, vai não, estuda. Ei, vamos sair para o centro, vai não, estuda. Vamos ali para o barzinho, vai não, estuda. Depois que você alcançar o seu objetivo, aí você vai para onde eles te chamarem. Mas pode ter certeza que aquele que te critica hoje, amanhã ele te inveja. Ele te inveja porque vai ver que você teve foco, você teve persistência e você venceu. E vai vencer. Então, meninos, isso aconteceu já com muita gente, muitos alunos que passaram na sala de aula comigo, com diversos outros professores. E é muito gostoso ver vocês realizados, felizes e aprovados. Hoje eu me deparei com muitos guerreiros da Polícia Penal, muitos deles que foram meus alunos e estão lá felizes da vida, porque são concursados. Melhor agora que o salário vai subir, certo? Vai melhorar bem o salário. Então, é o que eu desejo para vocês. Sucesso na vida pessoal, na vida profissional, que alcance os seus objetivos, que sejam muito felizes e que se tornem referência positiva, bacana para a família, para os amigos, para todo mundo ao seu redor. Tá bom? Não esquece de mandar um WhatsApp solicitando participação do aulão, solicitando a apostila gratuitamente. E se eu não topar com um de vocês até lá, que tenha um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que seus sonhos se realizem no ano que se inicia e, é claro, que deem muito amor e carinho para aqueles que te rodeiam. E chamar, Elisângela está falando aí, chamar o professor para a posse, o churrasco da posse. Por favor, faça isso, faça questão de ficar aí uns dias sem comer só para poder aproveitar e comer da sua carne, porque a carne está cara. Meninos, beijos para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença aqui, tá? Muito obrigado mesmo. No ano que vem nós iniciaremos com as lives ao vivo, nas terças-feiras às 22 horas, e essa semana talvez ainda coloque, se tiver uma procura bacana, gente pedindo aí para aula, para fazer a live da aula presencial que eu vou providenciar agora essa semana, para a Uniteams. Se muita gente pedir, eu faço ela também, televisão, aliás, tá também aqui pelo Instagram, tá? Se não, eu faço apenas presencial mesmo com os alunos que estiverem lá. Beijos para vocês, fiquem com Deus, desejo a vida em abundância para todos vocês também. Tchau, meninos, obrigado por tudo, viu? Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Qualquer coisa, manda um recado aqui pelo live, quem não está seguindo, segue aí, manda um recado pelo WhatsApp, estarei sempre à disposição. Mas, professor, beijos, beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigado por tudo.